Fala pessoal, tudo tranquilo? Bom, essa aula de hoje, continuando aí a nossa disciplina aí de programação em blocos, né, utilizando o Scratch, a gente vai aprender como planejar um jogo. Então, na última aula a gente começou aprendendo a fazer o nosso jogo do labirinto, só que nem sempre o jogo ele vai ser simples, vai ter essa história, até mesmo o jogo do labirinto, né, apesar dele ser simples, ele vai poder ter ali uma história, né, uma dinâmica para poder ser levado ali com ele. E é importante que a gente aprenda a fazer o planejamento do jogo, né, para que a gente possa fazer o desenvolvimento dele, né, para que a gente possa programar e fazer o que é necessário dele. Até para que ele possa ser evoluído futuramente, né? Então é importante que a gente faça esse planejamento do jogo, né, e que a gente desenvolva o nosso jogo baseado nesse planejamento, obviamente atualizando o planejamento, tudo isso, mas não que a gente já chegue colocando a mão na massa. Né, senão a gente pode perder algumas coisas. Com o planejamento a gente vai identificar algumas situações ali que são interessantes, que são importantes a gente tratar, né, antes de a gente realmente começar o desenvolvimento efetivo, para que o nosso jogo ele seja bem sucedido aí dentro do nosso planejamento. Beleza? Então vamos passar aqui um pouquinho a nossa tirinha de sempre, né? Então aqui eu estou falando um pouquinho a respeito de planejamento, né? Então essa tirinha aqui ela não ficou relativa a planejamento de jogos, mas mais referente a planejamento, né? Então da importância aí do planejamento, ok? Então depois vocês leiam aí com calma, tá bom? E aí a gente avança aqui. Então, pessoal, como eu disse aí antes, né, na última aula a gente aprendeu então a desenvolver o nosso primeiro jogo, né, quando a gente fez então o nosso joguinho ali do labirinto, né, onde o jogo mais difícil do mundo, aliás, né, onde a gente vai arrastando ali a nossa bolinha por através do labirinto. Aí no momento em que ela encosta ali numa das paredes do labirinto, né, o pato aparece e solta o quack dele, né, dando um grande susto ali, né, em quem está jogando. Então, isso aí foi inicialmente mais para vocês poderem realmente sentir o gosto mesmo de como é fácil, né, desenvolver um jogo utilizando o Scratch. E essa questão do planejamento, ela pode perpassar tanto o Scratch, né, quanto se você estiver desenvolvendo utilizando outras plataformas, né, utilizando plataformas mais complexas, jogos em três dimensões. É importante que a gente tenha ali o planejamento do jogo antes que a gente comece mesmo a fazer o desenvolvimento dele em si. Né? Isso aí, se a gente estiver trabalhando dentro de uma equipe, isso vai permitir que a gente consiga interagir com a equipe e cada pessoa ali ela tenha a noção das suas responsabilidades, né? Ali do que ela tem que fazer, do que é importante, para que o objetivo ele seja atingido. Né? Então, o planejamento ele vai nos garantir ali, né, tanto nessa questão dos jogos como em qualquer outra disciplina aí da nossa vida, né, que nós percebamos aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar e o que falta para a gente chegar até aquele patamar. Então, daí a importância, então, né, do planejamento antes da gente já começar realmente a colocar a mão na massa aí. Bom, o planejamento dos jogos, né, ele permite que a gente consiga antecipar problemas, né, e etapas que vão ser ali identificadas durante o desenvolvimento, né, desse jogo. Então a gente vai, no momento que a gente começa a tirar aquilo ali de dentro da nossa cabeça e começa a colocar aquilo ali no papel, a gente começa a visualizar ali gaps, né, gaps ali, espaços ali que a gente tem para poder preencher com algumas coisas. Então, essa é a importância, né, da gente fazer esse planejamento, a gente poder identificar e a gente já ir planejando então para ir tapando esses gaps, né, vamos falar assim, esses buracos aí, para que a gente possa seguir com mais tranquilidade aí até o fim do nosso processo de desenvolvimento, né? E aí vocês me perguntam, professor, mas é possível a gente fazer o desenvolvimento de um jogo sem o planejamento dele? Com certeza, é possível, mas por a gente não conseguir antecipar essas etapas, né, possivelmente, futuramente, a gente pode ter alguns bugs no nosso jogo, né, então pode ser que realmente aquela pessoa que tem essa habilidade de desenvolver sem fazer o planejamento, ela vai conseguir fazer muito bem, né, mas ainda assim, né, se eleva a possibilidade, então, de surgirem problemas aí, algumas situações nos jogos, né, que podem comprometer a jogabilidade dele, né, a interface mesmo, né, a qualidade dele. Então, com isso, fazer com que os usuários eles acabem não se interessando tanto por isso, né? Então, daí, por essa razão que é interessante a gente estar sempre fazendo aí o planejamento do nosso jogo. Beleza? Bom, vamos continuar então. Então, as etapas do planejamento de um jogo.
Eu procurei resumir isso para vocês aqui em alguns pontos, né, em algumas situações, mas existem disciplinas aí que são voltadas para essa área, né? Então, o planejamento de jogos ele é algo que ele já é bem explorado aí no universo acadêmico, né? Então tem trabalhos de faculdade que falam a respeito disso. Tem também livros, né, que falam a respeito disso. Tem um material bem bacana aí que para quem tiver um interesse para que possa se aprofundar mais nessa questão aí do planejamento, né? A pessoa pode se aprofundar nisso, né? E realmente se especializar. Porque aqui nessa 1 hora que eu vou estar aqui conversando com vocês, né? O meu foco é poder fazer isso de uma forma introdutória, né? Permitir que vocês compreendam os princípios disso, né? Aquelas partes mais básicas ali, mais necessárias, né? Mais importantes, para que aí sim, né? Seja possível vocês fazerem o planejamento. Mas quem tiver um interesse, né, é sempre interessante aí, né, procurar na literatura, fazer cursos aí para poder se aprofundar nessa área aí das etapas do planejamento de um jogo ou de uma animação. Então procurei deixar em ordem cronológica nessas etapas aqui que eu estou colocando para vocês, mas não necessariamente isso vai ser dessa forma, né? E esse planejamento ele também pode se refletir em documentos, né? Então a gente pode começar a escrever mesmo, né? Então, por exemplo, aqui na parte de cadê aqui? Deixa eu ver aqui, reações, critérios, né, da parte da jogabilidade mesmo, né, o que, que nós vamos usar ali para poder uh, para a gente poder para o jogador poder estar jogando, né? Então vamos utilizar teclado, vamos utilizar mouse, vamos utilizar um joystick, alguma coisa assim. Então é interessante que a gente até muitas vezes ali no momento que a gente vai fazer planejamento, a gente coloque os grupos de teclas que serão utilizados, para que eles serão utilizados, né? Para que a gente sempre tenha isso e para que isso esteja bem absorvido ali pela equipe. Né? Se o projeto do jogo ele estiver somente na cabeça de um membro, né? Na cabeça do líder de equipe, por exemplo, né? Não é tão interessante assim. As pessoas vão precisar ficar perguntando toda hora. Então é interessante que essa informação, né, elas estejam disseminadas aí entre a equipe, né, para que as pessoas ali elas possam estar assumindo as responsabilidades. Principalmente se isso for feito, por exemplo, numa metodologia Scrum, né, onde a gente não tem papéis definidos ali dentro da equipe. Né, a gente vai ter ali as entregas, né, e cada pessoa ali, ela vai poder estar assumindo aquelas entregas. Então daí a importância então, né, disso. E aí, por isso que, novamente eu insisto, é importante que as regras do jogo, que o planejamento dele não esteja somente na cabeça de uma pessoa, né, daquele líder ali, né, que esteja na cabeça, que as pessoas tenham esse conhecimento, que elas tenham documentação onde elas possam procurar essa informação, né, para que elas possam prosseguir com o desenvolvimento. Né? Então, inicialmente a gente vai fazer o planejamento mesmo, né, do jogo, da animação. Então, o Scratch, como eu já falei para vocês, ele é uma ferramenta que ela é utilizada não só para o desenvolvimento de jogos, né, mas no Scratch também é possível a gente fazer animações nele, né, com todos aqueles personagens que a gente tem, com os personagens que a gente pode criar, né, utilizando ali aquela ferramenta de desenho. Então, inicialmente a gente pode fazer o planejamento, né, colocando datas, o que, que a gente pretende, qual que é o objetivo principal daquele jogo. Né? E isso inicia então, né, dá um bom documento inicial ali do nosso jogo ou da nossa animação. Depois a gente vai partir para o início do nosso jogo. Né? Então, o que, que vai acontecer ali no início do nosso jogo, no momento em que o usuário ele apertar uma determinada tecla do mouse, como por exemplo uma tecla do teclado, como por exemplo o Enter, ou então se ele apertar uma tecla do teclado, apertar ali a bandeirinha verde, no caso do Scratch, para começar, né? O que, que vai ser necessário ali naquele início do jogo? Vai se iniciar com uma animação, com alguma coisa assim, ou não? No início do jogo vão ser as regras do jogo, né, que serão apresentadas ali para aquele usuário, para aquele jogador, né, para que ele possa observar ali então e saber ali as teclas que ele pode apertar, quais que são as regras do jogo, se vai ter um limite de tempo, se não vai ter. Né? É importante então a gente colocar isso, planejar o início do jogo para que ele contenha essas informações então. Beleza? Outra coisa então são personagens e objetos, né? Então o nosso jogo ele vai ter personagens ou ele vai ter objetos. Né? Ele vai ter objetos ali que nós manipularemos, ou então ele vai ter um personagem ali, um personagem principal ali da trama, né? Que vai seguir ali a trilha do jogo dele, né? A trilha da vida dele dentro do jogo ali para que o jogo ele aconteça. Né? Então é importante que a gente já planeje então, e coloque dentro desses documentos então esses personagens e esses objetos que serão utilizados aí dentro desse jogo. Outra coisa também são os cenários.
né? Então, no jogo é bem possível que a gente vai precisar, que nós precisaremos, então, né, de realizar mudanças de cenários ali, então, seja numa mudança de fase, seja numa mudança de dificuldade do jogo, né? Então é importante que a gente planeje, então, os cenários que serão utilizados ali dentro do jogo. Sons e músicas de fundo, né? Então todo jogo ele tem que ter os sons dele e as músicas de fundo, né? Isso é importante para que o jogo ele desperte ali, né, os sentidos daquele jogador ali que está jogando aquele jogo, né? E os sons e as músicas de fundo eles conseguem fazer isso muito bem, né? Eles conseguem fazer ali com que o personagem, né, e que o jogador mesmo ele se sinta ali imerso, né, dentro daquele jogo ali, né, e que ele aí se torne então um jogo mais agradável. Quando a gente está falando, né, de jogos e animações ali com personagens, né, a gente precisa então de um enredo, né, de uma história então para a gente poder contar ali, né, para que aquele jogador ali que está jogando, né, ele se sinta mais interessado pela história. Então, caramba, não, a história é isso, que história triste, nossa, o que que eu vou precisar fazer para que essa história triste, né, ela se torne um final feliz? Então, isso desperta a curiosidade, né, do jogador e faz com que ele se interesse ali em prosseguir naquele jogo, né, até o momento em que ele zere o jogo, alguma coisa assim, né, para que ele conclua mesmo o jogo. Né, ações dos objetos e dos personagens, né, então é importante isso, né, que os personagens eles tenham ações, mas que os objetos ali que vão estar em tela, né, ou outros personagens, que eles também tenham ações. Né, então, e com essas ações aí eles vão interagir, né, e a dinâmica do nosso jogo então ela vai acontecer ali naquele momento em que esses personagens e objetos ali, o personagem principal junto com os personagens secundários e com os objetos, né, eles interagem ali naquele momento, ok? Parte que eu falei para vocês mais cedo, né? Então os controles, né? Então a gente tem ali os controles, então que a gente vai utilizar para poder prosseguir no jogo e guiar o personagem, né? O objeto, então que vai estar ali com a gente. Né? Então através dos controles a gente vai fazer isso, então. Né? Então a gente precisa ter esse planejamento dos controles também, para que isso fique claro para o jogador, né? Até para depois criar um manual do jogo, algo assim, né? Para que o jogador ele consiga então, né, jogar o jogo, né? O jogador jogar o jogo mesmo. As reações dos objetos e dos personagens, né? Então a gente vai precisar identificar isso a partir de um determinado momento. Então quais que são as reações, né, daqueles objetos? Então se o personagem atacar ali aquele objeto, aquele personagem, como esse objeto ele vai reagir, né? Ou então se aquele objeto ou se aquele personagem secundário atacar ali o nosso personagem principal e ele tiver sucesso nisso, né? Como é que o nosso personagem ele vai reagir? É importante que a gente identifique isso também. Níveis de dificuldade, né? Então os níveis de dificuldade do jogo, se ele vai começar fácil, ele vai se tornando mais difícil, ou se o usuário, se o jogador, né, na verdade, ele vai poder selecionar então ali o nível de dificuldade do jogo para que ele possa prosseguir ali no jogo. E aí com a adição do nível de dificuldade, né, a pontuação desse jogador então ela seria elevada, né, à medida que ele for ultrapassando ali os desafios do jogo, né? Uma janela de configurações também, né? Então a gente vai precisar de configurações para o nosso jogo, né? Então o nosso jogador ele vai poder ali acessar o nosso jogo então e fazer algumas configurações para que o jogo ele se torne mais interessante, menos interessante para ele, né? É possível fazer isso aí através das configurações. E a parte do fim de jogo, né? Que assim como o início ele vai dar ali, mas ele vai melhorar a história do nosso jogo, né? Então, se a gente tiver um personagem, tiver um enredo envolvido ali, uma história, é interessante que no momento em que o jogador ele chegar ao fim do jogo, seja porque ele perdeu, né? Ou seja porque ele conseguiu chegar até o final do jogo, né? Seja contada uma história ali para ele, né? Ele ganhe mais uma chance para isso, ou então não, o jogo não vai ter fim, ele vai reiniciar e aí a partir daí, né? Ele vai se tornar mais difícil, então. Né? Então, tudo isso a gente precisa pensar aí para poder fazer, né, o planejamento do nosso jogo ou da nossa animação. Importante dizer para vocês também, né, que esse planejamento ele é algo vivo. Né? Então, na verdade, a gente não vai precisar sair com algo que seja do início ao fim do nosso jogo, né? No momento que a gente elabora, então, o nosso planejamento ali do jogo. Né? À medida que a gente for caminhando, evoluindo, a equipe vai ter ideias, a gente vai ter ali sacadas que podem ficar interessantes no jogo. Então é importante que a gente atualize, então, né, esse planejamento no momento em que a gente tiver
ali naquele ciclo de desenvolvimento de jogo, né, naqueles ciclos de desenvolvimento. Então é importante que a gente atualize ali a documentação do nosso jogo, né, para que ele esteja atualizado a documentação, né, senão a gente corre o risco de não atualizar e aí chegar, por exemplo, um desenvolvedor novato, estou criando uma situação hipotética aqui, né, e aí ele fala assim, caramba, não, o jogo está assim, mas no planejamento dele está dizendo que ele está diferente. E aí essa pessoa vai e volta o jogo para um patamar anterior, né? Então isso é bem possível de acontecer, né? A gente deve tomar então cuidado com isso, beleza? E aí vou falar então com vocês aqui um pouquinho a respeito da disciplina de Game Design, né? Então Game Design aí é uma disciplina que ela inclusive já está sendo ministrada nas faculdades, né? Então, através dessa disciplina é possível então a gente aprender ou aperfeiçoar, né, a nossa técnica ali de desenvolvimento de jogos, né? É o nome dessa disciplina, de Game Design. Ok? Então tem faculdades aí já voltadas para o desenvolvimento de jogos, né? Então é um ramo que tem crescido muito aí no mundo, né? As pessoas têm se interessado mais por jogar no computador, nos celulares, em videogames também, né? E o game design ele vem exatamente para isso, para poder permitir que, né, que essas pessoas elas tenham os fundamentos necessários para que os game designers, né, eles tenham os fundamentos necessários ali para poder estar então desenvolvendo, né, esses jogos então e aperfeiçoando-os, né? O game design ele envolve disciplinas, né, que podem auxiliar no desenvolvimento de jogos simples, né, de jogos simples, bobinhos, como jogos complexos também, né, como aqueles jogos ali em 3 dimensões, né, para serem jogados ali em realidade virtual, né? Então assim, então o game design ele vai perpassar por todas essas possibilidades aí de desenvolvimento de jogos, né? E esses jogos eles podem estar em celulares, em computadores, em videogames. Essa disciplina de game design ela vai preparar então esse profissional, né, esse estudante, esse futuro profissional, para que ele esteja preparado aí para poder desenvolver então esses tipos de jogos e que ele seja líder de equipes também, né, ou que ele exerça algumas tarefas ali específicas em determinadas equipes, beleza? E não só computadores, celulares, videogames, mas por que não jogos de tabuleiro também, né? Então, o game designer ele vai estar ali preparado também para poder desenvolver jogos de tabuleiros, né? O Banco Imobiliário do Futuro, o Jogo da Vida do Futuro, né? E outros jogos que ainda nem foram inventados. Essa pessoa ela vai estar capacitada para isso, beleza? E aí dentro do game design, a gente tem aquelas funções então que são exercidas, né, por um game designer então. Existem outras funções, mas essas aqui elas são as principais, né? E o game designer, ele pode, na verdade, nessa disciplina do game design, né, a gente pode ter muitas outras funções, inclusive, que nem estão expressas aqui. Então, por exemplo, o desenhista, né, o animador, coisas assim, mas que são também funções ali que vão envolver então o processo de criação de um game, né? Então a gente tem o designer-chefe aí de uma equipe, né, que ele vai ser o líder daquela equipe, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai guiar ali os desenvolvedores, né, até o fim daquele desenvolvimento ali. Então ele vai fazer essa coordenação, vai conversar com as pessoas, vai obter informações, muitas vezes vai até o público para poder verificar se realmente aquele ali, se aquela ideia daquele jogo é o que vai satisfazer ao público. Né? Então ele vai estar trabalhando ali no conceito do jogo, né? naquele core ali do conceito do jogo, né? E ele vai estar trabalhando ali também para que o time ele esteja sempre alinhado, né? Para que o time ele esteja sempre alcançando a mesma meta. Então esse alinhamento do time vai permitir, né, que eles estejam buscando isso aí. Então também em algum momento vai ser ali uma pessoa que vai estar motivando um membro do time, conversando, né, orientando, colocando 2 membros ali para resolverem um conflito. Então o designer-chefe ele tem esse papel aí dentro da equipe. Temos o designer de fase também, né? Então o designer de fase ele vai ser aquela pessoa que vai ser responsável por desenvolver as fases do jogo, né? E fazer com que elas estejam equilibradas. Então, se as fases do jogo não estiverem equilibradas, né, o que pode acontecer? O jogador ele sai de uma fase muito tranquila e vai para uma fase muito difícil. Então, o que vai acontecer? Isso não vai acompanhar a curva de aprendizado daquele jogador dentro daquele jogo, né? Então, ele sair de algo muito difícil, de algo muito fácil e que vá para muito difícil, né, isso vai deixar ele frustrado, vai deixar o jogador frustrado, né? Porque ele vai falar assim, caramba, joguei
né, e não estou conseguindo passar disso aqui. E isso vai permitir que essa pessoa, né, acabe abandonando esse jogo, que o jogador ele acabe abandonando o jogo. Da mesma forma, vai gerar frustração também no jogador, né, se ele sai de uma fase muito difícil e ele já vai para uma fase muito mais fácil. Né, então ele vai falar assim, caramba, o que aconteceu? Zerei, deu pau no jogo aqui, que ele está muito mais fácil. Né, então o jogo ele precisa ter uma sequência linear ali de dificuldade, né? Um aumento linear de dificuldade, né? Para que aquela pessoa ela vá se sentindo mais confortável, ela vá se adequando, por exemplo, aos novos comandos do jogo, né? Para que aí sim ela possa então estar preparada para os novos desafios do jogo, beleza? E a gente tem também, né, dentro dessa equipe aí, o redator, né? Então o redator ele vai ser o responsável por estar criando então o enredo daquele jogo, né? A história daquele jogo, o que, que vai acontecer, quem vai ser o personagem principal, quem vão ser os personagens secundários, né? Se naquele jogo ali vai ter um vilão, se vai ter pessoas ali que vão ajudar, né, o personagem principal ali no decorrer da história dele. Então o redator ele vai fazer isso, né? Ele vai criar então a história e aí com base nessa história ele vai conseguir preparar diálogos, né? Vai conseguir preparar cenas então do jogo, né? Tutoriais, né? Que vão permitir que o jogador então ele comece ali a aprender funcionalidades novas ou aprender o início do jogo, né? Como jogar. Então o redator ele vai ser ali aquela pessoa que ele vai criar elementos dentro daquele jogo, né? Que vão se comunicar ali com aquele jogador então, né? E que esses elementos então eles vão ser incentivos então para que o jogador ele continue ali a sua jornada dentro daquele jogo. Beleza? Vamos começar então a falar de etapa por etapa daquelas que eu falei para vocês nesse slide anterior aqui, né, nesse slide aqui, na verdade, né? Então vamos entrar um pouquinho mais no detalhe aqui dessas etapas então, ok? Então planejamento do jogo, né? Então o planejamento do jogo vai ser aquele momento onde a equipe ela vai estar sentada ali ao redor da mesa, né? E o líder da equipe ele vai colocar a ideia então que foi passada para ele ou a ideia que ele mesmo teve. Então, pessoal, a ideia que eu tive então é um jogo de luta, né? É um personagem que, sei lá, que sequestraram o gato dele, né? Sequestraram o papagaio dele. Então ele vai ali correr aquela trilha todinha atrás do papagaio dele, né? Atrás de recuperar o papagaio dele. Então, assim, então ele vai começar a debater essas ideias com a equipe, né, em uma reunião mesmo, e a equipe vai começar a colocar os pontos de vista dela. Ah, a gente pode fazer isso. Ah, o papagaio dele vai se chamar Louro José, por exemplo. Então, assim, então a equipe vai colocar ali e aquele líder de equipe ele vai anotando ali então as ideias da equipe, né, para poder então desenvolver essa ideia. Né? Ele também poderia estar com clientes, né, com aquelas pessoas que estão encomendando aquele jogo, né, e elas vão dar ideias ali para ele então, né, para poder fazer essa construção do jogo então. Ok? Então, o planejamento, pessoal, é aquele momento em que o líder, né, da equipe, ou então aquela pessoa, né, aquele stakeholder, aquele cliente, ele vai começar então a tirar as ideias de dentro da cabeça dele, né, então que vão extrair as ideias da cabeça dele, né, como se fosse um suco de laranja mesmo, né, pega a laranja ali, espreme ela para poder tirar o suco, né, a ideia também é basicamente essa, para poder extrair as ideias, né, da cabeça ali de alguém que está interessado em fazer um jogo, ok? E aí a gente vai tirar então essas ideias da cabeça daquela pessoa e vai começar a colocar no papel. Né, afinal de contas, aí, ninguém é telepata, né, para poder ir até a cabeça daquela pessoa ali e pegar aquelas ideias que ele tem. Né, então é importante que essas ideias, então, elas estejam, né, no papel ali para que toda a equipe ela consiga ver, né, dentro de um quadro bem grande de repente, ou então uma documentação online, né, ali guardada, né, para que as pessoas elas possam ter acesso então e visualizar. Né? E com isso, então, começa então a se ter o planejamento de fato, né? Começa a se visualizar então aquilo ali que está no papel, né? Mas que antes estava ali na cabeça daquela pessoa, né? E aí começa-se então a identificar ali os elementos que serão necessários, né? Para que aquele jogo ele comece então a sair do papel, beleza? E aí depois disso então a gente tem o início do jogo, né? Então coloquei aqui o início de jogo aqui do Street Fighter, né? Então Round 1, Fight! Né, então a gente sabe que antes disso, né, tem uma historinha, tudo mais aqui foi mais uma coisa de brincadeira mesmo que eu coloquei aqui, né? Então vamos começar o Round 1, começar a lutar. Então, mas na verdade, né, o início do jogo, o que a gente vai pensar, né, vai ser o que a gente vai estar apresentando ali para aquele personagem, né, no momento em que ele inicia o jogo.
Então vamos dar instruções para ele sobre o que ele deve fazer, né, até o fim do jogo, ou então não, vamos contar uma historinha para ele. Então, por exemplo, nesse jogo de luta mesmo que eu falei essa história, né, onde o jogador ali ele vai estar andando ali, né, a gente vai contar uma história antes, vamos falar assim aqui, ó, o nome desse cara aqui era Hagar e então roubaram o papagaio dele, né, e aí era um papagaio muito querido, então ele que era um marombeiro que levantava 400 quilos na academia, ele começou então a vingança dele, né, contra aquela gangue que roubou o papagaio dele, né, contra o papagaio que roubou o papagaio Louro José, né, então assim a gente vai contando a história ali, né, para que a gente consiga, né, envolver então o jogador com a nossa história, né, para que ele possa conduzir então o personagem até o final e para que ele veja ali o que vai acontecer até o fim dessa história, né? Então, existem outras opções, mas basicamente isso, né? Então a gente conta uma história no início do jogo e logo em seguida o nosso jogador ele parte para o jogo mesmo, ou então a gente dá instruções ali para que aquele jogador, né, ele comece então a jogar então o jogo, beleza? A seguir aqui a gente tem os personagens e objetos, né? Então aqui eu acho bem bacana o jogo do Super Mario porque ele é bem ele retrata bastante essa coisa dos personagens, né? Então, dentro do nosso jogo, por exemplo, né, eu joguei bastante o Super Mario aí do Super Nintendo, imagino que alguns de vocês já jogaram, talvez até nem curtam muito, né? Porque os atuais são muito mais modernos, o do Super Nintendo ali, ele era o jogo do Super Mario em 2D, né? Dentro do jogo do Super Mario a gente consegue entender ali o que a gente fala quando a gente fala de personagens e objetos. O personagem principal é o Mario, né? Ou então é o Luigi. Então tinha jogos também que o personagem ali era o irmão do Super Mario, né? E no jogo do Super Nintendo, né? E em alguns outros também eles levaram isso para eles. A gente tem outros personagens. A gente tem o Yoshi, né? Então tem os Yoshis lá de 4 cores, né? Que o Super Mario ele montava neles ali e cada um tinha a sua característica. Um voava, um cuspia fogo e outros faziam outras coisas. Né? Então, a gente vê então que no momento do planejamento do jogo, né, é importante que a gente defina então quem serão esses personagens, né? Então, quem que o Hagar lá, o nosso personagem que encontrou, que teve o seu papagaio roubado, né? Quem que ele vai encontrar ali durante o caminho? Quem que serão os inimigos dele? Né? Quem que ele vai enfrentar ali no decorrer daquela história? Né? Para que ele chegue até o final. Vai ter chefão? Não vai? Né? Então, a gente começa a identificar essas coisas então identificando os personagens. Né? E aí, por exemplo, no jogo do Super Mario, a gente tem os objetos com os quais o Super Mario ali, o Mario ele interage, né, durante o jogo. Então a gente tem ali aqueles canos de esgoto, né, que ele desce ali naqueles canos de esgoto, né, e vai ali para as profundezas, né, e tem as fases, tem essas fases aí das profundezas, tem as estrelinhas que ele pega, né, tem aquela estrelinha, né, que ele pega e que ele sai completamente louco lá, né? Sai matando todo mundo. A florzinha de fogo que ele pega, né? Que ele começa então a jogar ali aquela bolinha de fogo que mata, né? Os inimigos dele, né? Então tem várias opções aí. Né? E aí nesse caso eu estou falando então de objetos, né? Então quando ele pula em cima de um objeto, o objeto ali ele desce na tela, né? Ele cai na tela ali, então o objeto morre, né? O personagem, o objeto morre, e aí a ação da morte, né? Daquele personagem, daquele objeto, ele caindo na tela, então. Né? E não só isso, né? Então, assim, então, o que vai acontecer, né? Esse personagem, por onde ele vai passar, né? Assim como o Super Mario, então, ele passa ali pelos esgotos, né? E o que vai indicar, então, se o personagem ele está forte, se ele está fraco, se ele está perto de morrer, ou se ele está perto da vida, ele continua vivo, se vai ser aquela barrinha de life, ou se não, se vão ser, por exemplo, duas coisas que encostarem nele, ele morre. Né? Então, quem já jogou Super Mario, por exemplo, ou Sonic, né, sabe que o Super Mario, por exemplo, ele tem duas chances ali. Né? Então, se ele tiver grande, né, se algum inimigo dele encostar nele, né, ele fica pequenininho e se encostar de novo nele, ele morre. Né, é o que acontece com ele. Já no Sonic, o Sonic ele precisa ter as moedinhas dele, né, ele precisa ter as argolas dele. Então, se algum inimigo dele encostar nele e ele tiver com argolas, né, ele perde todas as argolas e aí a pessoa tem que sair correndo atrás ali então para poder pegar as argolas. Ou então não, né? Se ele tiver sem as argolas, então ele vai morrer também e a morte deles é bem parecida, né? Então ele pula assim e cai da tela. Beleza, pessoal?
Vamos falar então um pouquinho agora a respeito de cenários, né? Então, dentro dos jogos ali a gente tem aqueles cenários, né, onde o nosso personagem ele vai jogar, né? E o nosso jogo normalmente ele vai se passar ali em um ou mais cenários, né? Os cenários ali eles vão indicar então quando houver a mudança de objetivo, a mudança de fase ali do personagem, ou então não, então ele vai para uma outra área ali dentro daquela fase, né? E para isso a gente vai utilizar então os cenários, né? E o Scratch ele permite que a gente adicione ali novos cenários então no nosso jogo, né? Para que a gente possa então estar mudando eles ali, né? A gente tem comandos ali para poder alternar ali os cenários do personagem para que ele volte para um cenário anterior, ou que não para que ele vá para um outro um cenário posterior mesmo, né? Uh, e os cenários, eles com as músicas de fundo e com os sons, né, eles podem causar ali eles vão ajudar a aguçar então os sentidos, né, do jogador. Então, se for um cenário com uma música mais tensa, um cenário mais sombrio, né, então o jogador ele vai ser mais cuidadoso ali dentro daquele cenário, ele vai né, ser mais cauteloso ali, ele vai ter mais medo, né, talvez ele se assuste com mais facilidade. Aí se for um cenário ali mais pitoresco, mais bonitinho, né, ele vai com mais tranquilidade ali. E dá até para a gente brincar com isso também, né? A gente colocar um cenário pitoresco, né, amigável, mas que a dificuldade dentro daquele cenário ela seja maior. É possível ali a gente fazer isso e a gente está ali pegando, né, com o psicológico ali então do nosso jogador, né, para que ele fique mais tenso ou mais relaxado ali no momento em que ele está jogando. E aí é onde entra também o próximo aqui, né, que eu já adiantei para vocês um pouquinho aqui também, né, então os sons e as músicas de fundo. Então é interessante que o nosso jogo ele tenha, né, algumas músicas de fundo. Então, né, para que o jogador ele possa se sentir ali mais confortável, mais imerso ali no momento que ele estiver jogando, e sons também, seja o som da morte do personagem principal, seja o som da morte dos personagens secundários, né, ou então de um ataque, alguma coisa assim. Então esse som ele vai fazer com que, né, a experiência do jogador ela se torne mais interessante ali, né, com isso, né? Então isso é importante que a gente faça isso, né? Que os jogos eles estimulem os sentidos do jogador, né? Então seja a visão dele, sejam os reflexos e vamos convir aqui, né? Um jogo sem som seria algo bem triste, bem frustrante, né? Eu acho que seria até bastante enjoativo. Né? O jogador provavelmente desistiria bem rápido desse jogo, antes mesmo de concluí-lo. Mas ainda em relação aos sons, né, a gente tem que tomar cuidado, pessoal, com músicas repetitivas, com sons repetitivos, para que aquilo ali não fique cansativo ou maçante para o jogador. Né? Então o jogador ele tem que se sentir confortável ali enquanto ele está jogando. Né? E outra coisa importante também, a gente sempre dá atenção, né, para o nível de volume do jogo. Então, para que esse nível de volume ele esteja sempre igual durante o decorrer do jogo, porque é muito desagradável para o jogador, né, ele ter que ficar pausando o jogo para poder regular o volume daquele jogo. Né, porque uma hora está mais alto, outra hora está mais baixo. Então é interessante a gente ter essa atenção. Né, e a técnica para poder fazer então a graduação desse som para que ele sempre esteja no mesmo som, né, é o nivelamento, né, ou a normalização do som. Então a gente faz ali a normalização desse som, dos sons, né, a gente vai fazer com que eles não se sobreponham e que um não fique mais alto que o outro, um que não fique exageradamente mais alto que o outro. Né? Isso vai trazer mais conforto ali para o jogador na hora que ele estiver jogando. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho a respeito então do enredo do jogo, né? Então o enredo do jogo é algo que é muito importante, né? Então se a gente, a não ser que a gente esteja fazendo um jogo simples, né, um jogo mais direto, é interessante que o nosso jogo ele tenha uma história ali a ser contada, que coisas aconteçam, que reviravoltas aconteçam, né, para que esse jogo então ele consiga manter a atenção daquele jogador. Né? E no enredo, né, a gente tem até uma própria pessoa ali na equipe que vai ser o redator, né, que vai estar responsável então pela escrita desse enredo, né? E é importante que realmente essa pessoa ela crie então esses momentos de dinâmica, de conversas entre personagens, né, de acontecimentos, de reviravoltas, né, para que isso consiga então manter, né, o jogador, né, grudado ali na cadeira, né, com o personagem ali tentando vencer as fases até o final do jogo, ok?
Em relação a animações nem se fala, né? Então a animação ela precisa ter um enredo, né? Uma história ali a ser contada, né? Algo a ser debatido ali, um tema principal a ser tratado ali, né? Então é interessante que a gente busque sempre manter a continuidade desse enredo, né? Seja na animação, seja no jogo, né? Para que isso consiga segurar a atenção daquela pessoa então que vai estar ali assistindo aquele jogo. Beleza? Ações dos objetos e personagens, né? Então, olha só, então aqui a gente tem o Sonic aqui, então, né? Então ele correndo, então a gente está lá com o joystick andando ele para frente, né? Apertando o botãozinho para ele pular, para ele correr. Então a gente tem que ter sempre claro isso, né? Quais que serão as ações do nosso personagem, então do objeto que a gente estiver controlando, né? Então ele vai andar para frente, ele vai andar para trás, como é que vai estar a posição ali dele em tela, né? Como é que isso vai funcionar? Eu vou utilizar joystick, eu vou utilizar mouse, eu vou utilizar teclado, né? Então tem N opções aí, né, do que dá para a gente fazer aí para a gente poder fazer com que o nosso personagem ele interaja ali com o cenário e com os objetos em tela. Né? Então é importante que a gente descreva isso, né? Como é que isso vai funcionar, né? Para que isso não seja feito de uma forma por um, de outra forma por outro, beleza? Controles. Né? Então, com o Scratch a gente consegue fazer isso também, né? E em outros jogos nem se fala. A gente precisa saber ali quais controles serão utilizados, né? Para que a gente consiga então, para que a gente ou o jogador consigamos então controlar, né, o nosso personagem ali e realizar as missões, né? Então, dentre as opções aí que a gente tem, né, as mais básicas são o quê? Né? São um joystick, então um teclado, um mouse, né? Mas com essa invenção da Web 2.0 e até no próprio Scratch a gente tem essas opções, né? A gente consegue, por exemplo, utilizar o microfone, né? E em outras plataformas aí a gente tem outras opções aí, né? Então da plataforma do Xbox, por exemplo, né? A gente tem aquela plataforma deles que agora eu me esqueci o nome, né? Mas que a gente consegue jogar com gestos, então se a gente faz assim, ele entende o nosso gesto. Né? No PlayStation a gente tem então a PlayStation Eye, né, que é a câmera do PlayStation. A gente tem também aqueles joysticks onde se segura na mão e aí dá para jogar tênis com eles, dá para jogar jogos de boxe, coisa desse tipo. Né? Então os controles eles são essenciais para que a gente consiga permitir, né, para que o jogador ele faça então para que a experiência de jogo dele seja mais imersiva. Além disso, né, temos também aqueles óculos de realidade virtual, né? Então, com óculos de realidade virtual, a gente tem até hoje mesas, né, onde a pessoa ela senta em cima e ela consegue ir andando de um lado para o outro como se fosse uma arma. Então, ela coloca aqueles óculos de realidade virtual, né, e ela sente ali como se ela estivesse dentro do jogo. Então os sons também, né? Então se é um jogo de tiro, o tiro ele vai vir por um lado e não vai vir pelo outro, aquela pessoa vai conseguir estar percebendo isso. Opa, olha só, acabou que eu coloquei aqui, né? Deixa eu voltar aqui a minha carinha para cá, né, para poder continuar conversando com vocês então. Então, pessoal, hoje a gente tem, né, possibilidades aí de experiências cada vez mais imersivas. Temos volantes também, manches, né, para poder jogar jogos de avião, coisas de todos esses tipos. Né? Então, as possibilidades aí são infinitas, né, para a gente poder permitir então que o jogador ele controle os jogos. Beleza? Aqui a gente tem então reações, né, dos objetos e dos personagens. Então aqui tem algo que é bem interessante, né, o Super Mario aqui então, né, ele pega o casco da tartaruga e joga, né, e aí esse casco, à medida que ele vai andando aí por esse cenário, ele vai acertando as tartaruguinhas, né, vai ganhando pontos ali para ele, vai matando eles, né, aí da forma como eu falei para vocês, olha só, ele cai para fora da tela, né? E ao final ali ele ganha uma vida, né? Então é um planejamento ali de pontuação, né? Que no momento que ele atingir ali, acho que 4.000 pontos, se eu não me engano, não, 16.000 pontos, né? Ele ganha então uma vida. Olha só, a vidinha aqui aumentando aqui, né? Então olha só, de 5 aqui para 6, né? Então é importante isso, que a gente planeje então o que o nosso personagem vai fazer. Ele vai soltar uma magia? Não, ele vai pegar objetos ali em tela e vai arremessar esses objetos, ele vai pegar esses objetos em tela e vai comer e vai acontecer alguma coisa. Né? Então é com base nisso que a gente consegue então, né, planejar então as reações, né, dos objetos, dos personagens. Por exemplo, olha só, o nosso Super Mario está pequenininho. Se aquela tartaruga ali tivesse encostado nele, né, ele morreria, ele pularia ali para fora da tela. Né? Então, e a gente tem que lembrar o seguinte também:
os objetos eles vão agir, né, os objetos, certos personagens, eles vão agir independentemente, não necessariamente eles vão precisar ser provocados pelo nosso personagem. Né? Então eles vão vir andando ali em direção ao nosso personagem, né? E se encostar nele, ele vai morrer, ou então eles vão vir correndo, vão fazer alguma coisa. E a gente pode criar vários personagens, então, cada personagem ali com a sua mecânica, né, de ação ou com a sua velocidade, tudo isso, para poder, né, a gente dificultar o jogo mais. Né? Então a gente vai pensar ali no durante o jogo como que essas interações elas vão decorrer. Né? E aí normalmente a gente vai pegar aquela mecânica ali, a gente vai aplicar ela em todo o jogo. É bem complicado a gente fazer num jogo, cada fase, por exemplo, ela tem uma mecânica diferente. Na verdade, a gente tem que, o ideal é que a gente crie uma mecânica global daquele jogo, né, que aí a gente tente modificar a experiência de acordo com as fases. Beleza, pessoal? Então, vamos falar aqui um pouquinho agora a respeito de critérios de pontuação. Né? Então a gente precisa então definir. O jogo ele tem que ter pontuação, né? Porque o jogador ele tem que jogar aquele jogo e sentir que ele chegou a algum lugar. Né? Ele precisa ter ali algo para poder algo para ele superar. Né? Algo para ele superar, uma pontuação para ele superar, uma fase para ele superar. Então por isso que é importante a gente definir então critérios de pontuação. E esses critérios de pontuação, né, eles vão identificar ali momentos que o jogador ele vai estar apto ou a mudar de fase ou para que ele mude de nível de dificuldade. Não, até em uma situação, né, até que ele perca. Então, por exemplo, vamos voltar aqui um pouquinho no nosso jogo do Super Mario. A gente tem, olha só, o nosso timer aqui. Então, o que acontece? Se o jogador ele não completar a fase até o fim do tempo aqui, né, ele vai morrer. Então, é um critério de pontuação também. Então, quanto mais rápido ele completar a fase, por exemplo, mais pontuação ele vai ganhar. Né? Então, é possível fazer isso também. Né? E aí, à medida que essa dificuldade ela vai aumentando, que o jogador ele vai passando de fase, né, a gente pode criar ali um critério de multiplicador de pontos, né, para que essa pessoa, então, para que esse jogador ele vai ganhando mais pontos à medida que ele for mais eficiente ali no cumprimento dos objetivos dele. Né? Outra coisa, né, se os pontos eles vão ser cumulativos ou não. Né? Então, se o jogador ele vai levar os pontos, por exemplo, da primeira fase para a segunda, para a terceira, ou se não, se no momento em que ele chegar, passar de uma fase para outra, se esses pontos serão perdidos e aquilo ali vai começar do zero. Né? Então, é importante a gente definir essas coisas também. Né? Definir aí, como eu falei, né, definir os pontos, então eles serão zerados, né, a cada nova fase, etapa, né, ou serão acumulados. Então é interessante isso, né? E para no final, por exemplo, fazer essa totalização. Então, essa pontuação ela é zerada de fase em fase, mas ao final do jogo essa pontuação ela vai ser totalizada. Né? Essa pontuação é importante para que o jogador ele possa, por exemplo, se comparar com ele mesmo e com amigos. Né? Então, falar assim, eu fui melhor que você e tal, e aí rolar aquela disputa saudável, então, né? Em relação ao jogo. Beleza? E vamos falar um pouquinho então a respeito agora de níveis de dificuldade, né? Então a gente pode planejar aí níveis de dificuldade para o jogo. Então à medida que o jogador ele for avançando pelas fases, o jogo ele vai ficar mais difícil ou não, vai ser dentro daquela fase ali que vai ter então níveis de dificuldade e no momento em que ele passar para aquela próxima fase, ele vai ser transportado para um outro ambiente, né? Mas aquela dificuldade então ela vai começar no baixo de novo e vai até o mais alto, né? Então são formas então da gente pensar. Tem N dinâmicas aí que a gente pode fazer para poder trabalhar, né, a dificuldade dentro de um jogo. Aí a dificuldade ela vai tornar isso mais interessante para aqueles jogadores mais ávidos, né, para aqueles jogadores que gostarem mais, né, então eles vão querer ali passar pelo nível fácil, pelo nível médio, pelo nível difícil. Né? Hoje eu sei que isso aí, por exemplo, em jogos como PlayStation, né, como jogos como os do PlayStation, né, o pessoal chama de platinar. Então fala assim, pô, platinei o jogo, né? Então comecei do nível mais básico dele ali e aí joguei no nível mais difícil e consegui fazer ali algo perfeito. Né, e com isso eu recebi troféus ali dentro da dinâmica da PlayStation Store. Então, inclusive, isso é possível fazer dentro dos nossos jogos também. Né, a gente oferecer troféus então para o jogador, né, para ele poder demonstrar ali até onde ele chegou. Beleza? E aí, pessoal, outra coisa aqui, né, são configurações. Né? Então a gente
pode criar configurações para o jogo, né, para que a gente possa ali estar fazendo de uma forma mais fluida, né, e não necessariamente em programação, né, as configurações do jogo. Então isso vai permitir que esse jogo ele seja adaptado, configurado, né, sem a necessidade de que ele seja configurado novamente, né, através de forma programática, que eu digo, né, então através de programação. Então, através das configurações é possível a gente fazer isso. E algumas dessas configurações a gente pode até liberar então para os usuários, né, para os jogadores, né, para que eles possam então estar ali adaptando o estilo do jogo ao que eles desejam jogar. Beleza? E não só isso, né? A gente pode incluir também a presença ou ausência de trilha sonora. Então, por exemplo, o jogador ele não gosta daquela musiquinha, né? Aquela musiquinha eletrônica, tal, em formato MIDI, né? A gente pode retirar isso. Se o jogador ele vai ter 3 vidas, 5 vidas, vidas infinitas, quantas vidas ele vai ter? Né? Então é possível, através das configurações também, a gente fazer isso. Beleza? E por fim, né, pessoal, a gente vai planejar o fim do jogo. Né? Então, assim como o início que pode ter uma historinha, a gente pode criar também uma historinha para o fim do jogo. Então, vamos pegar aqui a pior situação. Né? O jogador ele morre, ele não tem mais vidas e ele vai ter que começar tudo de novo. Né? Então, pode-se colocar uma historinha ali, né, para poder, sei lá, incentivar ele a continuar, ou então, não, ó, você perdeu mesmo, já era, tal, vai para outro jogo, sabe? Ou então não, ou então ele, quando ele zerar, né, quando ele conseguir concluir o jogo, né, aparecer uma historinha ali para ele, algo que apresente, né, o que se aconteceu ali no fim da história, né, dentro daquele enredo todo que foi construído. Então, isso aí é possível acontecer também. Né? E aí a gente ainda tem uma terceira modalidade de jogo, né, onde a pessoa, no momento em que ela zera o jogo, né, onde ela conclui o objetivo dela dentro do jogo, ela volta para o início. Ela pode voltar para o início, né, com aquela pontuação acumulada e depois começar tudo de novo. Então volta com a pontuação zerada. Né, e aí isso aí poderia começar com uma dificuldade mais alta ou com uma dificuldade padrão de início de jogo. Né? Então, são essas as modalidades que eu vejo então de fim de jogo. Né? E elas podem ser aplicadas aí, né, nessas modalidades, dentro do Scratch e dentro de outros jogos também de videogame, tudo, né? Beleza? E por fim, pessoal, a gente ainda tem outras coisas, né? Então, a gente vai ter um público-alvo para o nosso jogo, né? Então, vai ser um público-alvo masculino, feminino, vai ter uma faixa de idade. Então, não, esse jogo ele vai ser voltado para crianças, né? Então, no momento que a gente voltar um jogo para crianças, a gente vai ter ali que tomar cuidado com o linguajar dele, né? Ter que verificar ali a classificação desse jogo, né? Para ver se ele não contém elementos que ultrapassem a idade ali daquelas pessoas que vão estar jogando aquele jogo, ok? E outras coisas também, né? N outras coisas aí podem ser necessárias serem levantadas, né? Para que seja então desenvolvido esse jogo, beleza? E por último, pessoal, o que eu queria dizer para vocês aqui é que nós estamos começando no Scratch. Né? Mas assim, eu sei que vocês podem ter o interesse em desenvolver jogos em 3D, em, sei lá, em trabalhar para uma Blizzard da vida, por exemplo, né? É a produtora para uma EA, para uma Blizzard, né? A Blizzard que é a produtora aí do Diablo, de Warcraft e outros jogos aí, Starcraft, né? Ou então de uma EA que cria jogos de MMA, de esportes, coisas desse tipo. Então, assim, esse é o primeiro passo de vocês, né, para poder compreender, né, como é que é realizado o planejamento de um jogo. Então, assim, hoje vocês estão começando no Scratch, mas nada garante que amanhã vocês vão estar utilizando aí uma plataforma tipo o Unreal Engine, né, para poder estar criando jogos aí no seu futuro emprego aí na Blizzard, né, em outros lugares aí também, em outras produtoras de jogos, né. Então esse é o começo, né, e vocês têm a oportunidade aí de se aprofundar mais nesse assunto. Beleza? Deixo aqui para vocês, né, a única referência aqui que a gente tem aqui para elaboração dessa apresentação de slides. E agradeço aí pela atenção e até a nossa próxima aula. Um abraço.